Agora vamos falar sobre suplementação durante o período seco. O que e por que utilizar? O André Nagatani, ele que é gerente técnico da Tecnobif. Obrigado, Carol. Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Pessoal, eu queria aproveitar a oportunidade e agradecer a Copercitos pela parceria, tá? E pelo convite, poder estar aqui alguns minutinhos conversando com vocês sobre um tema que eu acho que super pertinente pelo momento que a gente está vivendo em termos climáticos, né? Esse foi um ano onde a chuva ela andou um pouquinho para frente, né? Mas em alguns lugares o pasto já secou, tá? Então acho que esse é um momento bem legal para a gente falar sobre esse tema, né? O que eu vou utilizar, né, de suplementação no período seco? Eu acho que mais do que nunca isso é importante, porque a gente está vivendo um ano onde pecuária está desafiadora, né? E eu tenho visto muita gente querendo dar um passo para trás, voltar para o sal mineral linha branca ou o sal ureado agora na seca, tá? Não tem nada de errado em tomar essa decisão, porém a gente tem que estar com a conta um pouquinho mais atualizada para ver se realmente esse é o melhor caminho. Tá? Vitor Hugo acabou de falar aqui sobre uma estratégia que eu particularmente acho muito legal para engorda. Tá? Então, vou falar aqui de recria, certo? E tentar exercitar com vocês algumas coisas que eu particularmente acredito do porquê utilizar e o que em determinadas circunstâncias. Tá bom, pessoal? Então, assim, não é novidade para ninguém, tá? Que em algum momento do ano, isso acontece no inverno, a chuva ela diminui e então o acúmulo de massa da forragem ele diminui. Nesse momento a gente tem o quê? Perda em quantidade, tá? Por isso que a gente tem que fazer o dever de casa em guardar pasto, ou o que a gente chama de guardar facho, para poder passar o inverno sem nenhum problema de performance. Tá, em alguns momentos a gente também tem que ou terminar a categoria mais pesada, que essa é mais sensível, quando a gente fala em recriar pasto, ou liquidar um pouquinho de rebanho. Né? O ponto é, se a gente não tomar nenhuma decisão do que fazer no momento em que a gente tem menos chuva, menos acúmulo de massa, a gente vai ter prejuízo. Tá certo? Então, assim, isso varia de região para região, mas de maneira geral, nesses meses aqui a gente tem menos chuva, menos oferta de forragem e a qualidade da forragem fica muito ruim. Tá? Tanto do ponto de vista proteico, quanto do ponto de vista energético. Então, assumir que eu fiz o dever de casa, tá? Eu guardei pasto, eu guardei facho, e por isso eu posso usar um sal linha branca, isso é verdade desde que a gente assuma algumas responsabilidades, tá certo, pessoal? E por que eu estou falando isso? Acho que hoje, mais do que nunca, né? Fazer um boi de 21 arrobas em pouco mais de 2 anos, né? É quase que premissa para a gente sobreviver quando a gente fala de pecuária de corte. Tá certo? E dentro dessas fases, né, que a gente fala, a Apta de Colina foi muito feliz em dar um nome para isso, né, que é o tal do boi 777, desmamar um bezerro com 7 arrobas, fazer mais 7 arrobas na recria, e colocar mais 7 arrobas na engorda, tá? E o desafio está aqui, pessoal, fazer essas 7 arrobas na recria. Eu tenho 365 dias, tá? 12 meses para poder fazer um animal ganhar 7 arrobas. E aqui está um desafio. Eu acho que é difícil a gente fugir desse modelo por 2 motivos. Se a gente pegar o bezerro de agora, trazer ele para um plano nutricional mais baixo, passar essa seca com sal linha branca, e levar esse bezerro ano que vem no meio das águas com 10 arrobas, primeiro, eu tenho um ativo mais leve, se eu vender ele, eu ganho menos dinheiro. Certo ou não? Se eu não vender, ele tem que romper outra seca. Eu vou vender ele no final das outras águas. O que aconteceu com esse animal? Ele tem mais de 30 meses. Ou ele está começando a trocar, muda, ele está saindo do que a gente chama do boi 4 dentes, que é o boi China. Tá certo? Então, se eu quero vender bem uma arroba gorda lá na frente, o que eu faço agora é importante.
Tá? Então a gente faz nossas contas, aí, principalmente base de São Paulo, sempre tentando vender um boi para a China, onde a gente tem um spread aí, talvez de R$15 a mais para arroba. Talvez a decisão que a gente tome agora ela pode mudar totalmente o jogo lá na frente. Tá certo? Então, assim, de fato, a gente tem um desafio. Tá? Se a gente pegar a recria e dividir ela assumindo que a gente vai recriar um animal 12 meses e dividir esses 12 meses em épocas, a gente tem praticamente 3 épocas do ano. Está seca, de junho a outubro, 150 dias. Período de chuva, que é o verão, mais 120 dias. E a transição, tá certo? Que fica ali entre junho e outubro, onde a oferta de forragem começa a baixar, e qualidade, e talvez o suplemento aqui tem que ter outro perfil, mas enfim. Então eu trago nessa tabela aqui, pessoal, para a gente fazer algum exercício. Se a gente assumir algumas premissas, o que eu vou chamar de meta aqui, algumas ações que terão que ser tomadas, tá certo? Isso é importante, tá? Então, se a gente assumir que nós vamos fazer 7 arrobas na recria, tá? E entendendo o que eu preciso fazer para chegar lá, esse período aqui é complicado. Por quê? Porque para entregar 7 arrobas e ter um ganho médio dentro de um ano de 600 gramas, eu preciso fazer esse boi ganhar aí de 250, 300 gramas no inverno. Tá? Se eu estou assumindo que eu vou fazer 7 arrobas na recria, eu assumo que a gente já está falando de um nível tecnológico um pouquinho mais arrojado, principalmente em adubação. Certo? Que eu preciso ter forragem em quantidade e qualidade para fazer animal ganhar de 800, 900 gramas no verão. Tá? Cuidar da transição para esse gado não escorrer ou perder o que eu fiz nas águas. Isso é extremamente importante. E não tomar decisão errada aqui, ó, no inverno. Porque não é fácil fazer um animal ganhar 300 gramas aqui. E aqui eu estou falando de desmama, tá, pessoal? Se eu falar de um garrote que eu não vendi esse ano, eu não vou engordar. Tá? Então eu não vou dar ração no pasto, não vou usar uma estratégia de grão inteiro aqui. Eu vou correr com ele esse ano, mesmo com proteína 3 gramas, se pegar um boi de 400 quilos acima, é difícil fazer ele ganhar isso aqui. Tá? Porque a qualidade do pasto é determinante nesse negócio. Um boi pesado ele tem uma exigência energética muito alta. Então eu tenho certeza aqui que em algum momento alguém aqui já tomou decisão, não vou vender essa boiada, vou levar ele no 0,1 no inverno. No final do inverno eu pesei ele e ganhou 100 gramas, 50 gramas. Isso é danado para acontecer. Por quê? Porque do ponto de vista energético, o recurso pasto que você tem que é ruim, ele tem condição de entregar esse ganho mesmo. Tá? Então esse é um outro ponto. Mas enfim, uma conta que eu gosto de fazer e eu acho que ela é importante, né, a partir do momento que a gente toma uma decisão, é entender como é que é o jogo que a gente está jogando. Tá? Então, se eu sou um criador e eu não vendi meu bezerro, e eu vou preparar ele e vender ele ano que vem como garrote de 12, 14 arrobas, tá? Eu estou assumindo que esse animal está carregando na conta ágil. Tá? Ou se eu sou um recriador, comprei um bezerro desmamado agora e vou vender ele boi magro ano que vem, não tem jeito, eu estou pagando um prêmio para uma mercadoria que se chama bezerro e eu vou vender ele com menos prêmio, que seja o garrote ou... Isso acontece do mesmo jeito com o boi gordo, tá, pessoal? Então isso é importante. Então, quanto custa o ágio? Tá? Eu peguei aqui uma cotação mais recente do Scott, tá? Base de São Paulo, pessoal. Então, se tiver alguém aí que não é de São Paulo, eu já peço desculpas, tá? Então, eu trouxe lá, ó. Cotação atual. Arroba de bezerro, R$300. Arroba de bezerro, R$264. Tá? Se eu assumir que eu vou levar esse bezerro a boi magro, eu já estou falando que eu tenho um ágio de 3%. Ou R$36 por arroba. Eu entrei na recria com prejuízo de R$36 por arroba. Tá, eu vou produzir ela ainda, então isso aqui tem que estar na conta. Você concorda comigo ou não? Essa conta melhorou demais. 2 anos atrás, isso aqui orbitava perto de 30% de ágio. Tá, então, tá mais fácil de diluir esse negócio. Então, eu convido vocês a acompanhar meu raciocínio aqui, só para ver se vocês concordam ou não com o que eu vou falar. Tá, então, se eu pegar um bezerro de 6 arroba e meia, vezes R$300, estou falando de um bezerro de 1950, um boi magro de 12 arroba e meia, 3.300. Tá, então, vamos lá. Esse bezerro, pesando 6 arroba e meia, vezes R$36, eu estou falando que esse animal já entrou na recria com prejuízo de R$234. Certo? Se eu pegar esse valor e dividir pela arroba de boi magro, eu tenho 0,9 arroba de boi magro de ágio no jogo. 0,9 arroba de boi magro vezes 30 quilos,
27 quilos de peso vivo, e que de ganho de peso vivo está dentro de 365 dias, é para pagar a conta de uma decisão que eu tomei, uma mercadoria que eu adquiri, ou do simplesmente fato de ter tomado a decisão de levar um bezerro até boi magro. Essa conta a gente vai ter que pagar, pessoal. Isso é fato. Tá? Então, se eu dividir isso aqui por 365 de recria, eu estou falando assim, eu preciso fazer esse animal ganhar 74 gramas, exclusivamente para diluir esse número. Tá certo ou não? Isso é fato. Isso é conta... não é nem nutricional, é financeira. Tá. Beleza. Quanto custa o pasto? Cada um tem sua conta. Tem gente que aqui tem arrendamento, tem gente que tem fazenda própria. O fato é, isso custa alguma coisa. Esse animal também vai ter que pagar esse negócio. É ou não é? Beleza. Eu trouxe aqui a racional 16% da arroba gorda. Essa conta ainda está apertada, eu acho que ela tem que ser revisitada. Eu não sei nem se a gente está conseguindo esse número nas negociações. Tá? 16% de R$250. Aqui eu trouxe base São Paulo sem descontar fundo rural, tá, turma? R$40 por cabeça por mês. Esse é o custo do arrendamento. Tá? Quem tem a conta mais afinada aí e tem esse valor presente um pouco mais barato, bom demais. Está mais fácil de diluir o custo do pasto em performance. Correto? Então vamos lá. R$40 dividido por R$264, que é o custo da arroba do garrote. Eu tenho 0,15 arroba por mês. 0,15 arroba vezes 30 quilos, eu estou falando que 4,5 kg em 30 dias é aluguel de pasto. Certo ou não? 4,5 kg dividido por 30 dias, eu estou falando que esse animal precisa ganhar 150 gramas por dia para pagar o aluguel do pasto. Certo ou não? Beleza, então. Então matamos a conta do pasto. Opa, suplemento. Assim, estou assumindo aqui que suplementar pelo menos um mineral, linha branca, é obrigação. Tá? Trouxe aqui uma racional de um sal quarentinha, mais básico em termos tecnológicos. Trouxe um preço qualquer aqui, tá? Para a gente estressar a conta. Eu acho que não está muito fora disso. Vou fazer a conta de um saco de sal por boi na recria, mais ou menos. R$75 dividido por 365 dias, 21 centavos por dia de suplementação mineral. Correto ou não? 21 centavos dividido por 8,80, que é o custo do quilo do boi magro. Estou falando que 24 gramas de ganho de peso é para pagar a suplementação mineral. Certo ou não? Mais um operacional, que eu trouxe 80 centavos. Confesso que isso aqui deve ser metade, né? Mas eu trouxe uma conta um pouco mais alta, porque não sei como é que é o rateio da turma aí, né, em termos de operação. Tá certo? 80 por 8,80 mais 90 gramas de operação. 90 gramas mais 24 gramas, 100 gramas para pagar a operação mais sal mineral. Então, pessoal, se a gente estabelecer alguns sarrafos aqui de ganho de peso, 74 gramas para pagar o ágio. 150 gramas para pagar o pasto, mais suplemento e uma taxinha operacional. 100 gramas para pagar o suplemento. Certo ou não? Qual que é o grande desafio? Isso aqui é média, tá? Então, se eu rodar o inverno com qualquer ganho abaixo de 328 gramas, eu estou assumindo que esse animal está acumulando prejuízo dentro do sistema. Você concorda comigo ou não? Então, assim, graças a Deus, né, no verão, a gente consegue altas taxas de ganho com pouco desembolso em tecnologia. Então, esse período aqui amortiza o período do inverno. Fato é, se a gente está imprimindo nossos animais nesse momento do ano para taxas de ganho mais baixas que essa, nesse momento o animal ele pode estar até ganhando peso. Tá? Eu estou convidando a gente aqui a olhar a suplementação no inverno com uma ótica diferente, não nutricional, financeira. Porque a gente fica todo preocupado. Vai ser, no inverno o animal vai perder peso. Não é esse o problema. Ele pode ganhar peso e ainda assim agregar prejuízo para o sistema. Como é que a gente corrige isso aqui?
Suplementação. Né? Então, assim, aí o contexto se eu já tomei decisão, vou suplementar, e eu estou falando usar um suplemento mesmo proteico energético, o que eu vou usar? Então, eu trouxe os mais clássicos aqui para a gente fazer um exercício rapidinho. Vou usar um proteinado de 1 grama, vou usar um proteinado de 3 gramas. Quando eu uso um, quando eu uso outro. Tá certo? Pessoal, isso aqui a gente tem que esclarecer cada vez mais, tá? Um proteinado, ele é um produto que oferece proteína. Então, não adianta alinhar a expectativa que a gente vai oferecer um proteinado e o animal vai ganhar peso porque eu estou dando meio quilo de proteinado. Não. Premissa básica, né? Um proteinado de 1 grama, ele contribui com 20% do requerimento proteico de um boi, está no garrote, 6% do consumo total de matéria seca e 4% de contribuição energética. Então, assim, um proteinado ele não fornece ganho de peso por uma questão energética. O ponto um proteinado como um suplemento, ele corrige aquilo que o pasto não tem, que é proteína. Tá? Eu estou assumindo que massa aqui não é um problema. Tá certo? E eu melhoro, então, a digestibilidade do pasto, o consumo, é por isso que o animal ganha mais peso. Então, aquela frase clichê, né? Tem pasto? Tem. Então, vamos discutir sobre qual que é o proteinado que a gente vai usar. Não tem pasto? Chama o Vitor Hugo aqui. Afina a viola, vê como é que é a conta desse pellet aí. Tá? E vamos fechar boi. Tá certo? O 3 gramas, ainda assim, 16% da contribuição dele é energética, 30% proteico. Então, continua sendo um produto proteico. Certo ou não? Então, vamos lá, pessoal. Qual que é a meta aqui, então? Aumentar o consumo de pasto. Nesse acho que lê-se pasto, tá? Aqui é FDN, mas é pasto. Quanto de proteína eu preciso fornecer para um boi para ele ter máximo consumo de pasto? Tá? Parece que o número é 10%. Certo ou não? Então, eu preciso otimizar o consumo de pasto. Quanto de proteína eu tenho que ter no sistema, no conjunto pasto mais suplemento? 10%. Tá? A partir daí a gente começa a enxergar. Tá, então já sei mais ou menos qual que é o suplemento que eu vou usar. Quanto de proteína bruta tem o pasto? Então, vamos pegar um exercício aqui com proteína de 1 grama. Tá? Vamos trazer aqui algumas contas. Pegar um garrote com peso médio na requi 360 quilos, comendo 2,1% do peso vivo em forragem, tá? Quase 8 quilos de matéria seca de pasto aqui. Eu vou dar um 0,1. Esse animal vai comer 365 gramas de proteinado. 360 gramas de proteinado. Proteinado 0,1 aí com 45 de PB, produto clássico, né? Eu estou falando que eu vou oferecer 160 gramas de proteína bruta via proteinado. Correto ou não? 162 dividido por isso aqui, que é o consumo global, 2,14% da contribuição do suplemento, tá? É de proteína. O pasto tem 8 mais 2, 10. Parece que a gente já achou mais ou menos a conta aqui. Ah, mas eu não faço análise de pasto. Nós vamos chegar lá. Tá certo? Prova. Só uma prova dos 9 para ver se estou certo. 7,56 vezes 10% de proteína bruta, que é o que parece, né, para fazer um animal comer o máximo de pasto que ele puder. 756 gramas de PB. O pasto tem 8, então eu estou falando que o pasto contribui com 600 gramas de proteína bruta. 600 mais 162 do suplemento. 767. Então isso quer dizer o quê? Que se eu tiver forragem, proteína não está limitando o consumo do pasto. O ganho aí é baseado no requerimento do animal. Se eu tenho um animal mais pesado, o sarrafo é mais alto. E, obviamente, a qualidade do pasto em termos energéticos. E aí uma outra história. É um pasto que foi deferido com mais folha, um pasto que foi deferido com mais talo. Enfim, isso é uma próxima para outra hora. Mas como é que eu sei que eu acertei, pessoal? Estou dando um proteinado de 1 grama, porque eu acho que o pasto tem 800 de proteína bruta. É difícil estimar valor nutricional de pasto, a gente sabe disso. Tá? Fato é, isso aqui é um experimento, ó. Sal mineral contra o suplemento proteico. Isso aqui é degradabilidade de fibra. Dar um proteinado aumentou em 36% a degradabilidade da fibra do pasto. Se a fibra do pasto está mais digestível, o total que o animal vai comer tem que melhorar.
Então, um proteinadozinho aqui aumentou 30% a digestibilidade da matéria seca do pasto. Certo ou não? O que aumentou a passagem intestinal? Em 9%. E então o consumo subiu. Essa é a meta do proteinado. A gente tem que aumentar o consumo de pasto. Por isso que ter pasto é uma premissa. Tá certo? Se a taxa de passagem está aumentando, pessoal, eu estou dando um proteinado, o trânsito intestinal está mais alto, o intestino tem menos tempo de reter água, o esterco amolece. Certo? Então isso é importante a gente olhar. Estou dando um proteinado. Como é que está a passagem do pasto dentro do boi? Está dando tempo do intestino absorver água? Acho que então o consumo está baixo. Opa, perdão. Talvez eu tenha que revisitar meu proteinado. Sempre? Não. Em algum momento. Certo ou não? Resumo aqui, pessoal. Performance versus plano nutricional. Só para a gente entender o que a gente está falando. Sal mineral. Com ganho de peso 50 gramas cabeça dia, estou falando de 0,25 arrobas dentro do sistema. Isso é muito pouco durante o inverno, pessoal. O animal demora 600 dias para ganhar uma arroba. Ainda bem que o inverno não dura 600 dias. Senão a gente estava enrolado. Na medida que eu melhoro o nível de suplementação, eu melhoro o ganho de peso, então os dias para ganhar uma arroba, eles diminuem. Por que isso é importante? Porque a gente põe dinheiro no jogo, é isso que acontece. Sal mineral, e aqui o desembolso. Tá, eu trouxe aqui a valor presente, alguns números só para a gente exercitar. Tá, a matéria vai ficar para vocês aí. Pessoal, se o animal ganhar 50 gramas no inverno, assumindo aí um sal mineral de 2,50 com 80 centavos de operacional, eu estou falando que eu estou colocando uma arroba de R$600 dentro do sistema. Ele não ganha uma arroba, então a conta não é essa. Fato é, na medida em que eu melhoro o plano nutricional, eu melhoro o ganho, eu melhoro o custo da arroba engordada. E na hora que eu coloco ágil no jogo, eu uso mais tecnologia, eu diluo o ágil. Tá, pessoal? Eu pego um bezerro de R$300 e eu vou diluindo o preço dele. 260, 263, 265. Quando eu não faço esse animal ganhar peso, como ele carrega todos esses custos que a gente discutiu até agora, eu estou colocando ágil no sistema. Ou eu estou diluindo com uma força muito pequena. O bezerro que saiu lá de 290, R$300 arroba, agora ele passa a custar 290. Tá certo? Então isso é importante, a gente tem que começar a olhar para esse negócio. Tá? Nem todo mundo está preparado para trabalhar com proteinado, tá, pessoal? Frequência de suplementação, isso é importante. Para cada perfil existe uma. Né? A turma da Copercis está aí para poder desmistificar alguns pontos. Fato é, coxo. Isso é premissa. Temos que ter coxo para trabalhar com alguns níveis de proteinado. Isso não pode acontecer, tá? Isso aqui é cliente que eu tive o prazer de atender, tá? Olha a consistência do esterco, pessoal. Tinha aqui, 10 metros lineares de coxo, se tiver acesso dos dois lados. Tinha 800 no em cima. Certo? Ou seja, boa parte dos animais não estavam tendo acesso a suplemento. Por isso que o esterco está assim. Principalmente Nelore. Nelore é um animal gregário. Trabalhar com lote grande com Nelore é complicado. Olha que o dominante está indo embora, fundo de boiada nem chega no coxo e vai embora também. Por quê? Porque é um animal mais gregário do que os pretinhos. Enfim. Não consigo utilizar proteinado. Pessoal, tem técnica para simplificar e ainda assim tem um produto excelente. Tá? Uma das coisas que a gente tem usado muito na recria, principalmente nas águas, tá? Mas na seca também é uma ferramenta, é o mineral adensado. Tá? É um produto que ele tem metade do consumo de proteína de 1 grama. Certo? Então, eu já preciso, dependo menos do coxo para ter acesso a essa tecnologia. Todos os adensados têm aditivo. Tá? Tudo vai depender do objetivo, mas a maioria tem. Tá? É um produto que tem 7% de ureia, mais ou menos, 20% de proteína bruta. Então ele tem cara de proteinado. Eu melhoro o consumo de mineral, porque como ele tem farelo, é um produto mais amigável do ponto de vista palatável, né?
Então o animal vai mais vezes ao coxo, come mais mineral, come aditivo, come mais proteína, tá? Então assim, com certeza um produto desse tem tudo para dar um ganho melhor do que um sal mineral linha branca. Tá, pessoal? Então assim, essa mensagem que eu queria passar para vocês sobre como que eu acho que a gente tem que começar a olhar para o que a gente vai fazer nesse momento, tá? A recria está aí, né? A gente está no final do período de desmama, né? Então tem garrote e bezerro que já está nos 40, 50 dias de médio de recria. Agora o pau vai pegar mesmo, o pasto vai secar, então assim, dá tempo ainda da gente fazer essas contas, né? E ver se isso aqui faz sentido. Né? Eu acho que faz sentido. Tá certo? Obrigado, viu, pessoal?